E seguimos agora para a conversa aqui em estúdio, que é um tema que está naturalmente em destaque. Comigo tenho José Francisco Pavia, professor de Relações Internacionais, e também a Aline Al-Bonvinc. Muito bom dia aos dois, professora catedrática. Não sou catedrática, sou professora universitária, mas muito não bem. catedrática. Professora, falava aqui nesta questão do Irão, que está de facto também a fortalecer ameaças não só aos Estados Unidos, mas também a Israel, numa altura em que já há também mais de 2.000 mortos confirmados só nas últimas 48 horas. O que é que podemos antecipar nas próximas horas que poderá acontecer um ataque dos Estados Unidos contra o Irão? Olá, bom dia, Daniela, bom dia, professor. Bom dia a todos. De facto, são momentos muito complicados e, como disse, já confirmados 2.000 mortos, talvez até mais que não estejam confirmados, porque ainda nos hospitais foram verificados corpos de jovens entre os 20 e 25 anos que foram referidos por médicos à BBC até, dizendo que estão completamente perplexos, não há espaço, a morgue está completamente cheia, eles estão a chegar às centenas aos hospitais, porque realmente há um protesto também das camadas jovens, e eu gostava de salientar o papel das mulheres iranianas que estão, de facto, na linha da frente, lembrando ainda, em 2022, o que aconteceu com Mahsa Amini, que, como se devem recordar, chegaram a 550 mortos num espaço de poucas semanas e mais de 20.000 presos. Portanto, já percebemos que isto é um processo que não se baseia só na questão económica, como foi falado no final de dezembro. Poderá eventualmente ter ressurgido por causa das questões económicas, mas de facto é um momento crítico da própria sociedade. Não podemos também descortinar a relação que o Irão tem com a Venezuela. Portanto, não é por acaso que os Estados Unidos estão tão em cima deste acontecimento, e para responder diretamente à sua pergunta, é muito provável que os Estados Unidos tenham uma ação militar, porque não podemos esquecer que ainda também em 2022 110 milhões de euros foram combinados com a Venezuela, entre o Irão e a Venezuela, para um acordo de cooperação com as refinarias, com também ajuda militar entre estes dois países. Portanto, mais do que natural, tendo os Estados Unidos há uma semana feito a ação que fizeram junto da Venezuela e, portanto, o controle militar na Venezuela, é óbvio também está diretamente ligado ao acordo que o Irão tinha com a Venezuela. Será um ataque que estará por horas, um ataque por parte dos Estados Unidos? Olá, bom dia a ambas e também lá para casa. Não sei, enfim, com Donald Trump é sempre tudo muito imprevisível, mas se houver um ataque, ele terá que, obviamente, obedecer a um determinado tipo e um conjunto de circunstâncias que no fundo fazem a diferença, se quiser, entre o que é a Venezuela e o que é o Irão hoje em dia. Tendo em conta aquilo que já aconteceu no passado, enfim, desde logo aquilo que foi agora referido, a insurgência, se quiser, de 2022, agora a situação piorou do ponto de vista do regime iraniano, porque a crise económica acentuou-se bastante, há uma inflação galopante, as sanções também recrudesceram contra o regime iraniano, e depois há aqui o fator internacional. E o fator internacional é que é bastante significativo. Não se esqueça que o ano passado houve a guerra, enfim, entre o Irão e Israel e os Estados Unidos da América. Israel decapitou uma parte significativa da liderança de segurança e de defesa das forças, nomeadamente da Guarda Revolucionária e das forças do Irão. Também os ataques americanos causaram moça até no prestígio internacional, se quiser, do Irão. Como se tudo isso não bastasse, também os proxies do Irão têm sido duramente atingidos, como temos vindo aqui
a noticiar, e agora tem havido aqui uma espécie de efeito dominó. Repara, a Síria caiu, agora foi a Venezuela, e portanto está toda a gente à espera que o próximo possa eventualmente ser o Irão. Mas convém, de alguma maneira, fazer aqui alguma distinção, porque o regime iraniano, mesmo assim, parece-me que tem uma implantação mais forte do que aquele que era o regime da Venezuela. A Guarda Revolucionária, que é no fundo uma espécie de guarda pretoriana, continua ativa. Aliás, é essa que tem estado na linha da frente nesta repressão violenta que tem havido sobre os manifestantes, enfim, e sobre todos aqueles que se atrevem a contestar o regime teocrático de Ali Khamenei. E, portanto, essa guarda revolucionária continua a ser um adversário temível. Agora, se eventualmente houver ataques americanos pontuais, cirúrgicos... Mas que tipo de infraestruturas é que poderiam ser atacadas, tendo em conta que no ano passado os Estados Unidos atacaram infraestruturas nucleares? Sim. Desta vez, que alvos é que poderiam, de facto, ser a escolha por parte de Donald Trump? Os alvos poderiam ser aquilo que Israel já fez o ano passado e que causou imensa moça no aparatus, se quiser, de segurança do governo iraniano. Desde logo as instalações ligadas à Guarda Revolucionária, ligadas às Forças Armadas, ligadas ao governo em si. Não é de descartar, por exemplo, um ataque direto, eventualmente, ao Palácio e às instalações onde se encontra Ali Khamenei, por exemplo, que é, no fundo, a cabeça, se quiser, deste regime, e, portanto, tem aqui um conjunto de alvos que poderão ser apetecíveis nesse sentido para ajudar, digamos assim, para ser um coadjuvante, digamos, da revolução que está na rua e que, eventualmente, necessita do impulso internacional para ter sucesso, tal como aconteceu na Síria e tal como aconteceu na Venezuela. Aline, mas seria suficiente para fazer derrubar o regime iraniano? Um possível ataque concertado com Israel, porque sabemos também que a Casa Branca está, de facto, também aqui em linha direta com Benjamin Netanyahu, a tentar discutir e coordenar os próximos passos, mas seria suficiente para derrubar o regime atual? Bom, como disse o professor, e muitíssimo bem, foi bastante claro, de facto, já no passado Israel conseguiu decapitar os grandes símbolos, digamos assim, desse regime teocrático e, em conjunto, Estados Unidos com Israel, penso que terá poucas probabilidades de sobreviver esse regime, principalmente quando sabemos que o líder está, se é que já não saiu já do Irão, está em vias de sair até para Moscovo. Aliás, é visto como sendo o possível destino de Khomeini. Gostava também de fazer aqui uma referência a uma personagem que tem sido, de certa forma, a unidade nacional, digamos assim, da diáspora iraniana já há muitos anos e que, de facto, tem sido visto como um símbolo desta revolta, que, no fundo, é o filho do Shah da Pérsia, portanto, o Reza Pahlavi, que tem sido verdadeiramente um símbolo diplomático também deste processo e que, não digamos que iria tomar conta politicamente do Irão, mas poderá ser um mediador nos vários grupos dissidentes que existem no Irão. Para além disso, ele tem sido muito considerado a nível internacional, também com o apoio dos Estados Unidos, e não será displicente verificar quando ele, de facto, faz, há cerca de uma semana, um apelo à Guarda para proteger o povo, mas apelando para o povo, de facto, mostrar nas ruas o seu sentido portanto, de liberdade. De facto, viu-se que nas ruas aumentou exponencialmente o número de manifestantes com a antiga bandeira da Pérsia, não é? Com o símbolo do leão aquemênida, já do século VI a.C., portanto, aquele símbolo da realeza, o leão que ataca o touro em Persépolis, como temos essa referência, e que depois evoluiu
na época medieval, para o tal leão com o sol por trás, que é o verdadeiro símbolo, não é, da antiga Pérsia e que está a ser recuperado por estes manifestantes. Não é por acaso. Portanto, isto está tudo ligado, não podemos então esquecer esta figura do filho do Shah como uma figura provavelmente mediadora e que tem o apoio dos Estados Unidos e do mundo ocidental, digamos assim. A verdade é que também já há imagens divulgadas hoje no Parlamento iraniano. Foi possível ver os deputados a gritar morte à América. Portanto, isto já é um caminho, podemos dizer assim, clássico de rejeição a esta pressão que os Estados Unidos têm vindo a fazer e a aumentar ainda mais o escalar de todas as tensões até aqui. Sem dúvida, e isso, aliás, é um alerta para que nestes processos de transições democráticas, quando há uma grande influência externa e quando ela, no fundo, acaba por ser decisiva, se quiser, no derrubo do regime vigente e depois na tentativa de instalar lá um outro pró-democrático, as coisas podem não correr bem. Veja-se o caso da Líbia, por exemplo, é o caso mais próximo que me lembro, em que houve uma intervenção internacional, Gaddafi foi derrubado, foi assassinado, aliás, e depois a Líbia entrou numa situação de guerra civil que basicamente dura até hoje. E, portanto, não queremos que algo semelhante aconteça no Irão. É evidente que há aqui um personagem que é Reza Pahlavi, o filho do Shah, que pode ter um protagonismo. Não me parece que seja um personagem consensual dentro do Irão. Que está também neste momento exilado, portanto, exatamente, não está no país. Claro, e há aqui um outro dado que eu considero interessante. É que Donald Trump não tem sido muito entusiástico, se quiser, no apoio a Reza Pahlavi. E, portanto, de alguma maneira, até quase que o tem descartado. Não nos esqueçamos, mais uma vez fazendo o paralelismo com a Venezuela, que todos pensávamos que Maria Corina Machado seria aquela que seria a escolhida para encabeçar, se quiser, a transição do regime, e foi literalmente descartada por Donald Trump. E, portanto, não nos podemos admirar que tal possa acontecer também com Reza Pahlavi, sendo que este, ainda por cima, não ganhou o Prémio Nobel da Paz. E, portanto, enfim, há aqui todo um conjunto de incógnitas que é preciso terem atenção. Desde logo, o nacionalismo do povo persa, se quiser, é muito mais acentuado do que outras situações congêneres que aconteceram, por exemplo, nas primaveras árabes, na Síria ou na Líbia ou noutros processos semelhantes. Portanto, tem que se ter isso em atenção e, além disso, também não podemos pensar que a intervenção americana / israelita é vista com muito bons olhos pela população. Lembremos-nos que a população, enfim, pelo menos os mais velhos ainda se lembrarão do que foi a parte final do regime do Shah, que culminou na ida de Khomeini para o Irão e na Revolução Iraniana em 1979. A parte final do regime do Shah, esse regime era também um regime opressivo, é preciso dizê-lo, não era propriamente um regime democrático. E, portanto, digamos que terá que haver aí algum cuidado nisso e nessa transição. Eu diria que, eventualmente, para haver aquilo que se chama uma evolução na continuidade, tal como também aconteceu na Venezuela, pudéssemos eventualmente contar com o atual presidente iraniano, que não é, obviamente, tão radical como é Ali Khamenei, e que poderia fazer, no fundo, essa, se quiser, evolução na continuidade, tal como está a acontecer na Venezuela com Delcy Rodrigues. E, portanto, as situações não são iguais, são semelhantes, são paralelas, mas podemos encontrar aqui algumas analogias, se quiser, com aquilo que aconteceu na Venezuela e que poderá, eventualmente, ser um caminho para o Irão. Sim, mas deixe-me só dizer, de facto, o senhor professor tem razão em alguns dos pontos, mas permite-me discordar no seguinte. Nós sabemos que Donald Trump é muito volátil e, da mesma maneira que recusou Corina para os destinos óbvios agora da Venezuela, isso não quer dizer que, com o facto de ela ir agora encontrar-se com ele e até, quem sabe, lhe dar o Nobel, que se ele não muda de ideias, porque nós sabemos que ele é volátil e isso pode acontecer. No caso do filho do Shah, não tem um prémio Nobel, mas tem um apoio a nível internacional. Mas, de facto, teria o apoio sim, de uma franja do povo, sim. Talvez não tanto dos jovens, mas há um grupo que, de facto, apesar de não ter sido, no período do Shah,
uma democracia totalmente como nós a consideramos ocidental, mas era muito mais aberta do que este regime, sem sombra de dúvida. E é um bocado como mal por mal Marquês de Pombal, não é? Como se costuma dizer. Mas deixe-me só acabar este raciocínio. É que o filho do Shah tem apoios económicos de vários grupos económicos. Isso poderá ser interessante para Donald Trump e até mesmo para a renovação, digamos assim, económica num futuro não muito breve, mas há essa possibilidade. Portanto, de facto, está tudo sobre a mesa e é um momento muito periclitante e muito sensível, principalmente com a quantidade de mortos, mas uma coisa é certa, o povo está a insurgir-se.